Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre com a querida Dona Heloísa Pires, a filha do apóstolo de Kardec, o professor Herculano. E na noite de hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai analisar uma obra de autoria de Herculano, mas sim uma biografia. E que biografia! Para mim, viu, Dona Heloísa, a melhor de todas, que é a do Rizzini, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Para mim, a melhor biografia do Herculano. Mas antes, vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade de conhecermos um pouquinho mais na noite de hoje da vida de Herculano, das suas lutas, do Clube do Livro Espírita, este grande homem que legou para as futuras gerações uma mensagem que é o respeito ao ideal de Kardec, ao ideal de Jesus. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do professor Herculano Pires, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, querida, tudo bom? Aí em Santana, São Paulo, já sei que é em Santana, tudo bom com a senhora? Tudo bem, hoje um solzinho gostoso, o frio diminuindo um pouquinho, maravilha, acho que Deus é brasileiro. Com certeza, né? Esse é o ditado mais certo do mundo, né? É verdade. Os russos, argentinos, americanos, australianos, italianos que me perdoem, né? Dona Heloísa, olhe, esse fim de semana eu entrevistei um rapaz que eu gostei muito dele, pela postura, né? A educação, uma elegância, como ele trata a doutrina, que é aí de São Paulo, de Campinas, o Emanuel Cristiano, não é? E a gente conversando na entrevista, eu me lembrei imediatamente da senhora, porque a senhora é minha referência aí para tudo, né? E eu já conhecia alguma coisa, mas ele mostrou um lado que eu não conhecia, da Terezinha Oliveira, que foi quem preparou o Emanuel Cristiano. Aí me ocorreu de perguntar, Dona Heloísa, a senhora conheceu a Terezinha Oliveira e o que acha dela? Maravilhosa, minha amiga, companheiras, vários eventos em Taubaté. A turma, os jovens amavam Terezinha com razão. E nós nos encontrávamos, e eu brinco que ela foi minha empresária. Eu era muito jovem, eu estava começando, ela era muito respeitada. Então, ela ficava apresentando, me indicava para os eventos. Uma pessoa falava bem, entendia Kardec, não falava besteira, escreve muito bem, tem vários livros sobre mediunidade. Uma casa muito acolhedora, a Casa Espírita da Terezinha. E conheço também Emanuel Cristiano e a assistente dele, lá em Campinas, a Lúcia, porque sempre eles me convidam para fazer palestra. Na primeira palestra minha, o Emanuel Cristiano ficou sentadinho, ouviu inteirinho. Aí ele deu... Aí agora a Lúcia, que me convida, que fica comigo, ele deu o seu certo, pode convidar. E é uma casa muito gostosa, muito grande, muito bem frequentada. Um menino que Jesus ajude vai divulgar muito bem a doutrina espírita. E precisamos de jovens, como você também, Bruno. Eu gostei muito dele e como ele trata com seriedade a doutrina, né? Gostei muito. Muito. Nossa, esse aconteceu na Casa Espírita, ele deu 2. Eu lembro livros, a primeira vez que eu vi. Esse aconteceu na Casa Espírita, é surpreendente, muito bom. Olha, e a outra pergunta que eu queria lhe fazer, porque Dona Terezinha de Oliveira se correspondia muito com Dona Ivone do Amaral Pereira, não é?
E depois de desencarnado, a dona Ivone se apresentou para a dona Terezinha, querendo escrever, e o Emanuel Cristiano recebeu mensagens e fechou no livro, né? E a Ivone Pereira, a Heloísa Pires, gosta da Ivone também? Amo. Nossa, pela humildade, pelos livros lindos. Ela tem aqueles, O Cavaleiro de Numier, Nas Voragens do Pecado, o Drama de Bretanha, onde ela conta o início, a luta dos católicos contra protestantes. É lindo. Aí ela conta humildemente que cometeu um erro, pelo qual ela teve que descontar em várias encarnações. Ela se vingou daquele que matara a família dela. Isso custou muito caro a ela. E depois ela fica maravilhosa no Rio de Janeiro e vence as dificuldades trabalhando pela divulgação do Espiritismo, escrevendo livros incríveis. Amo Ivone, meu pai a amava, trocavam correspondência. Linda demais. Que bom. Bom, que coisa boa, né? Então, fiquei contente porque eu estou entrevistando o pessoal e a senhora está dando aqui a boa referência, viu? Está carimbando, ainda bem. Não, mas você tem muita assistência espiritual. Você está fazendo um trabalho sério e espiritualidade superior. Aproveita numa hora em que tem tantos confusos. Dona Heloísa, então vamos à obra da noite, não é? A biografia do Rizzini, José Herculano Pires, o apóstolo Kardec, como eu disse no início, para mim é a melhor de todas, viu, Dona Heloísa? Eu respeito as outras. Uma figura, ele e a esposa, figuras fantásticas. Esqueci o nome dele agora. Iracema Sapucaia. Escreveu vários livros para crianças. Uhum. O casal é lindo, altos, muito altos. Um casal maravilhoso, os dois muito inteligentes. Não, e foi, para mim, pelo que eu depreendi de tudo que eu tenho lido, foi o maior amigo de Herculano Pires nessa encarnação, né? Não, ele era como irmão do pai, ele chegava, beijava com respeito a testa do meu pai. O Rizzini nunca fazia esses gestos de ternura. Se conheciam há muito tempo. Dona Heloísa, eu queria, antes de tratar de uma luta de Herculano, Herculano foi um homem de lutas em várias frentes. Não foi o ruxenguismo só, teve outras. Mas eu queria saber da senhora, porque partiu essa luta que eu vou falar, do Clube do Livro Espírita, dos jornalistas espíritas, estavam ali Pedro Granja, o Júlio Abreu Filho, o querido Paulo Alves Godoy. E, dona Heloísa, fale um pouquinho o que era esse Clube do Livro Espírita. A senhora acompanhou na sua infância, mocidade? Eu, o Herculaninho, a Helena, a Lô, eu não lembro, a caçula veio um pouco depois, mas deve ter ido. Nós adorávamos. Nós, com a mãe, íamos com o pai, ficávamos lá vibrando. Olha que graça, hoje eu acho engraçado que éramos, e adorávamos. O pai fazia uma pequena exposição, e aí todo mundo perguntava, trocavam ideias. Olha, era uma dilatação da mente. Deve estar no meu inconsciente, no do Herculaninho, no da Helena. Tomara que passe para o consciente. E o pai sempre alegre, bem-humorado, chovesse, fizesse sol, frio, lá ia o pai. 9 pessoas, 20, 50, ele sempre falava da mesma forma, com propriedade, interesse, e Kardec, Kardec, Kardec. E a proposta era essa mesmo, né? Eles analisavam os artigos, tudo que saía, e até para defender a doutrina, né? O Clube do Livro. Sempre. Até uma vez ironizaram, falaram, foi até o Wallace, que é um menino lindo, escreveu aquele sobre cristianismo e pedra, qualquer coisa assim. Mas ele ficou irritado com o pai. E ele disse assim, Herculano é o guarda noturno do espiritismo. O pai falou, que ótimo, que ótimo. Aí foi passando, porque quiseram ironizar, e na realidade era uma tarefa bonita.
pedir ajuda ao plano espiritual para evitar tolices. E terminou pegando, e porque o guarda noturno, enquanto a gente dorme, ele vigia, né? E Herculano era também chamado de o zelador do espiritismo, né? O zelador. Zelador. E alguns diziam que ele era xiita e outros diziam que ele era evangélico, porque ele era a favor da religião espírita, que num dos livros ele dizia a base da doutrina e é o que atinge o coração do povo. A religião, espírito e verdade, sem sacerdócio, sem confusões. E ele trabalhava firme para isso. Aí Emmanuel diz, Herculano é um método que melhor mediu Kardec, através de Chico encarnado. Então, não é sério, né? Mas, dona Heloísa, aí vamos lá. A gente falou semana passada sobre o rustenguismo, que não foi fácil. Mas Herculano, em muito boa hora, alertou o movimento espírita. Eu vou dizer uma coisa à senhora, aqui no Nordeste, eu, quando era jovenzinho, eu cheguei a ler as obras do espírito Ramatiz, Sublime Peregrino, né? Mas Herculano, quando a gente vai estudar Herculano diz que o problema da teoria toda do Ramatiz, do Sublime Peregrino e outros, é que Jesus e o Cristo eram diferentes. O Jesus humano era um, o Cristo planetário era outro, né? Então, isso é uma tese que vem até do orientalismo, e Herculano alertou. Como é que é isso, Ramatiz, dona Heloísa? Coitado do Ramatiz. Fazia sessões mediúnicas sozinho. Não frequentava uma casa espírita. Em outro livro, não sei se é o Centro Espírita, Herculano diz que o médium, se realmente é médium, e se não é mais ainda, precisa ter a cúpula protetora de uma casa espírita. Como o indivíduo vai ficar longe de críticas construtivas, fechado na sua casa. Kardec apresenta uma escala espírita. Não podemos, diz o apóstolo, acho que é o apóstolo João, confiar em todos os espíritos, mas temos que verificar se eles vêm de Deus. Por quê? Como encarnados, existem pseudo-sábios, existem ignorantes, existem aqueles que querem magia, existe de tudo. É um mundo, o mundo espiritual muito perto da Terra. Como confiar só numa informação? O trabalho de Kardec foi com centenas de médiuns, um trabalho entre o céu e a terra, e com a assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Aí é um problema muito sério, porque o médium Cílio Mais, era o nome do médium de Ramatiz, ele era detentor de muito conhecimento sobre o espiritualismo, mas o problema é que ele fez ali uma coxa de retalho, ele colocava tudo ali, não é? Acho que ele quis aparecer, porque existe isso, hoje tem muitos jovens assim, querem inventar um negócio diferente para chamar atenção. E até eles gostam que crie polêmica para vender livro. É um plano das sombras, encarnadas e desencarnadas. Nós não fizemos isso com o cristianismo? Provavelmente estávamos lá. Deturpamos, fizemos guerra santa, inquisição. Agora, numa outra época, existe gente do mesmo teor que ainda não desenvolveu bem ou que quer aparecer, o que é muito triste. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né? A ascendência moral de seu pai, dona Heloísa, porque, veja bem, havia, eu não vou citar o nome, a senhora sabe qual, tenho certeza, uma grande instituição em São Paulo que estampava na entrada o retrato de Ramatiz. Quando Herculano começou a alertar o movimento espírita, imediatamente a grande instituição tirou o retrato de Ramatiz, né? Nossa, mas eu fico boba como nós todos, se não tivermos oração e vigilância, como ensinou Jesus, podemos entrar em confusões psicológicas, confusões de resíduos do passado, desejo de poder ou desejo de dinheiro, duplamente ilusório, bobagens.
Nós somos espíritos e temos que agir para defender esse conhecimento maravilhoso que vem dos séculos, se dilata com Jesus e com Kardec, e tem que ser apresentado aos jovens, porque assim vão ser preparados para a dilatação da ciência oficial, que confirmará o espiritismo, que vem com druidas, egípcios, Buda, Sócrates, Platão, é uma luz que nos ilumina. Dona Heloísa, é por isso homens como Herculano não vieram aqui por acaso. Tem outros até, e esse eu vou citar porque foi um grande trabalhador, mas que houve um momento que deu guarida a essas ideias, que é o grande comandante que fez um trabalho bonito na Terra, o Edgar Armond. O Edgar Armond teve um momento que se deixou levar por essa corrente de orientalismo. Inclusive, ele fala num feiticeiro que entra num cachorro para levar um recado para a tribo. Não existe afinidade para esse tipo de união. Amamos cachorros, são nossos irmãos menores, na escala de evolução de Darwin, iluminada pelo espírito Wallace, encarnado Wallace, mas não há compatibilidade fluídica. Mas é um homem que também eu respeito, militar, disciplina, escola, estudo. Então, coisas lindas, mas é como eu digo, qualquer um de nós pode entrar numa confusão. Dona Heloísa, orai e vigiai para não cairmos em obsessão. E, sobretudo, humildade. Somos todos alunos na Terra. O pai falava sempre, e falava, inclusive ele falava. Porque se a gente fica na humildade, vem uma ideia, fala, não quero aparecer, vamos orar, Kardec está aí, Kardec teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Quem sou eu? Um entre trilhões de irmãos nossos. Herculano, um talento que tinha, poeta, escritor, filósofo, mas ele fazia questão de botar Kardec na frente, né? Essa é a humildade de Herculano, que ele nos legou. Sempre. Ele dizia, não existe alguém com autoridade intelectual ou moral para atualizar Kardec e modificar Kardec. Ele foi enviado por Jesus. É muito maior que eu. Ele falava. Eu imagino Herculano hoje aqui na Terra, com os que querem atualizar Kardec, querendo fazer com que a gente compreenda o que o movimento espírita nunca compreendeu. Se Herculano estivesse aqui nesse momento, né? Agora, ele repetiria de novo, mas minha mãe disse que no caso da adulteração do Evangelho, ele passou a noite andando de um lado para o outro, acordado, não conseguiu dormir. Tal absurdo do acontecido. Eu também amo essa instituição, corrigidíssima, gente maravilhosa, então a gente não fala o nome. Mas nos casos graves havia silêncio total. Foi bem lembrado que eu havia esquecido que Júlio de Abreu colaborou com o pai no Verbo e a Carne. Acho que ele já estava desencarnado. Os filhos deram as anotações dele e serviu para ajudar o pai na publicação nos erros de Rustem. E Ramatiz, eu tenho também um amigo querido, doutor Arilex, bravo também, intolerante com as complicações. Que livro é esse aí? É Pureza Doutrinária? É, Pureza Doutrinária do doutor Arilex. E ele fala também sobre os erros de Ramatiz e elogia meu pai, elogia Herculano. Pela seriedade, pelo trabalho, cita o pai nesse livro. E mostra os erros de Ramatiz. Era de uma coragem absurda também o doutor Arilex. Não tinha medo de nada. Médico, ele foi ver Arigó e defendia Arigó na AME, a Sociedade dos Médicos Espíritas de São Paulo. Era criticado, mas não ligava, continuava. A verdade ele defendia até a morte. Dona Heloísa, hoje eu imagino esse pessoal todo do outro lado do rio, conversando, Arilex, Herculano, Edgar Armond, tudo conversando,
trabalhando no plano espiritual. Meu Deus do céu, né? Que coisa linda. E acho que os que erraram muito, os amigos que viraram as costas, tentaram caluniar Herculano, falar que ele queria a tradução dele, ele deu de graça para todas as instituições, que ele queria ganhar dinheiro. Acho que pediram desculpas, né? E lá, Dona Virgínia deve ter dito, pronto, aqui pode, eu vou deixar. Aqui eu deixo, pode se aproximar. Eu tenho que deixar, é contra meu coração, mas eu deixo. Dona Heloísa. Ela respeitava o trabalho do pai, ela tinha noção da grandeza do que ele fazia. Então, ela falava, comigo pode falar o que quiser, e com o pai, não. Que mulher fantástica, sua mãe, né? Que mulher linda, que humildade. E depois dirigiu a Paideia por 10 anos, mostrando a competência, fazia palestras no centro que meu pai fundou, mostrando a competência, mas enquanto o pai esteve vivo, ela ficou nos bastidores, que ela veio para isso, tomando conta da família enorme. 4 filhos, 6 irmãos, auxiliada pelo pai dela, o Vô Ferraz, pelo meu pai, que assumia todas as tarefas de diálogo conosco, de levar a passear, e por uma que apareceu para nos ajudar, uma auxiliar Maria, uma negra linda, boníssima, que também ajudava na educação de toda a criançada e adolescentes. A gente podia dizer aquele ditado, por trás de um grande homem é uma grande mulher. Do lado, Dona Heloísa, do lado, né? Como Kardec e Amélie Gabriele Boudet, só que Kardec foi muito maior que o pai. Mas gostei, né? Dona Virgínia para Herculano é como Amélie Boudet para Kardec, perfeito. Que também foi um grande defensor da doutrina espírita com Iracema Sapucaia. Às vezes, os dois até discutiam, porque os dois eram firmes, tinham ideias. Um dia em casa, houve uma discussãozinha, Iracema falou, meu Deus, ele me diz isso, não diz nada, briguinha dos que se amam. E hoje cedo eu dei um café especial para ele, depois a gente ria tanto, inclusive ela, porque se amavam muito, mas como o pai e a mãe se respeitavam, e os dois tinham ideias firmes. Minha querida Dona Heloísa, infelizmente, que hora difícil encerrar o programa com a senhora, viu? Que hora difícil, mas tem que ser. O que é que eu posso fazer aqui? Mais uma vez, lhe agradecer, muito obrigado por tanta coisa linda que a senhora tem trazido sobre a vida deste homem que está ali, com a menininha ali no cangote dele. A caçula. A Lô veio bem depois do que nós, linda, boa, mas ela foi aquela que falou para o marido, prometa que você não vai ficar dedicado ao espiritismo como meu pai. Aí ele prometeu. Então eles frequentam a casa espírita, mas ficam mais no lar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, para mim, não por causa da sua irmã, embora ela dá um componente aí lindo, né? Mas a Herculano, essa é a minha foto preferida de Herculano, viu? E eu acho lindo que ele era assim, a gente chegava, abria a porta, depois que ele aposentou, ficava no quarto, que era o escritório dele, ele nunca disse, eu estou fazendo isso. Ele falava, oh, vem filho, vem filha. Contávamos namoro, problemas vários de casamento, ele aconselha. Esse homem é incrível. Minha mãe, a gente entende, as mulheres sempre foram mais afetuosas, mas o pai, a gente brincava que ele era pai e mãe, e a mãe, mãe e pai. Ganhavam presente no dia dos pais e das mães. Herculano era uma antecipação do homem do futuro, o homem do terceiro milênio. Homem novo, verdade, você falou bem. E essa foto aí despretensiosa mostra quem era o pai. Chegou e estivesse fazendo o que estivesse, até tem uma de uma galinha no ombro dele,
que ela cresceu pintinho, dava comidinha, ela andava atrás do pai, e às vezes era sobre ele e continuava. Eu não me esqueço, dona Heloísa, Herculaninho na entrevista comigo contou que chegava para ele aí, velho, velho é seu avô. Aí dava risada. Aí hoje gostava de futebol e não gostava tanto de ler, depois adorou. O Herculaninho falou, para de falar que eu não gostava tanto de ler. Eu falei, eu esqueci. Tudo bem. E aí o pai estimulava, ria, brincava, nunca falou, filho, você tem que estudar mais. Ora, se ele gostava de esporte, era um menino maravilhoso. E até hoje é um homem lindo, nunca fez nada errado, que Deus o ajude. E é também um pai que trata os filhos desse jeito e que ajuda a esposinha também muito querida que teve um problema na coluna, inclusive quando precisa na cozinha, no que precisa. Então, foi exemplo divino do meu pai e da minha mãe. E do meu avô Ferraz. Um beijo nessa família toda aí, até a 10ª geração. Pessoal maravilhoso. Espero que me deixem participar mais umas encarnações. Ou que me ajudem de onde estiverem. Também vale. Mande sempre um aviso nas futuras reencarnações, que eu vou querer continuar lhe entrevistando sempre. Ótimo entrevistador. Não se esqueça de mim na outra encarnação. Dona Heloísa, vamos orar? Vamos orar. Para encerrar com alegria, agradecemos a Jesus por esse momento tão especial, a alegria de ser espírita, a alegria de conhecer a obra de Herculano, a sua mensagem, e a alegria também de sabermos detalhes da vida daquele que teve uma família linda, honrou a sua família como exemplo de espírita e homem de bem. Então, pedindo permissão a Jesus, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Meus queridos irmãos, semana que vem, na mesma Herculano Hora, estarei aqui com Dona Heloísa da Silva Sauro. E Dona Heloísa, essa semana, perguntou para mim, vai ter o programa? Aí eu chamei ela brincando. Dona Heloísa da Silva Sauro não é Dona Heloísa Pires mais. Claro que vai ter. Então, olha aqui que petulância minha brincar com Dona Heloísa. Mas ela gravou um áudio para mim. Ela entra no clima. Ela é fraterna, é linda, Dona Heloísa. Meu pai brincava o tempo todo. É a coisa mais linda do mundo, sempre rindo, alegre. Vinha da rua, enxergando. Você perguntou para o Herculaninho dos olhos do pai? Enxergando pouco, com desgaste da retina, creio eu, alegre, brincalhão. Nunca vi meu pai mal-humorado, só indignado com erros doutrinários. Aí ele ficava bravo. E vocês herdaram isso. Tanto a senhora como Herculaninho comigo riu muito. Todo mundo de bom humor, graças a Deus. Né? Graças a Deus. E beijo, olha, um abraço em Cátia, viu? Beijão, paz e bem. Muito obrigada para a sua família linda também. Muito obrigada. Não se esqueça de mim outra, hein? Não esqueço. E não faça essa pergunta de novo, não, que eu vou inventar outro sobrenome. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigado até por isso, viu? Por me dar trela. A senhora me dá trela, mas na fraternidade e na confiança. Mas, claro, amigos, irmãos, pela eternidade. Viemos dos séculos e continuaremos para a luz. Senhora mora aqui. Senhora mora aqui, do lado esquerdo do peito. Você, essas crianças, e o menino. Querido. Não, eu vou contar bem rápido. Dona Heloísa dizia, um abraço no genro. É porque ela é futurista, ela vai logo, eu digo, ainda é namorado, né? Aí o rapaz está todo autoconfiante.
autoconfiante, já foi aceito, eu digo, tem que pagar o dote, como antigamente faziam. Beijo. Beijo, querido. Tchau.